Hoje eu quero falar sobre casamento. Como é que está seu casamento? Está gostoso? Está bom? Estão namorando? Estão honrando um ao outro? E aí, como é que vocês estão um com o outro? Eu quero falar sobre aliança. Hoje, né, é dia de ceia. Dia de ceia é aliança. Existe um livro chamado O Poder do Ímen. Ele fala muito mais até para mulheres, mas fala nesse livro que o ser humano faz 3 tipos de aliança. Não sei quantos já leram esse livro? O Poder do Ímen. As adolescentes, as jovens, os jovens, era importante ler esse livro, né? Tá, vamos dar a oportunidade. Eu quero... E aí o que acontece? Esse livro ele fala sobre 3 tipos de pactos que o ser humano faz. Ou 3 tipos de aliança que o ser humano faz. A primeira aliança nós fazemos com os nossos pais, com a nossa mãe principalmente. Porque nós nascemos no meio de sangue. Não é assim? Quando a criança ela nasce cheia de sangue, aí vem lá a enfermeira para limpar a criança. A primeira aliança. A segunda aliança é aliança com Cristo. É uma aliança de sangue. E a terceira aliança nós fazemos no relacionamento conjugal. E no relacionamento conjugal ali há uma aliança de sangue. Então esse livro ele fala sobre isso, a importância do ímen, a importância da aliança. E eu não sei quantos já viram, né, naqueles filmes antigos, ou alguns filmes, quando fala de pacto de sangue, né, que a pessoa vai lá, corta a mão, o outro corta a mão também, que se cumprimenta, né? E o que representa aquele pacto de sangue? Ele representa uma vida entregue, ou seja, minha vida pela sua. O que acontecer com você, vai acontecer comigo. É um compromisso absoluto. É uma fidelidade até a morte, tipo assim, ó, se tu morrer, eu morro junto contigo. Não é essa a proposta do casamento? Né? De estar junto até a morte, até que a morte nos separe. E até bonitinho alguns casais que quando um morre o outro vai junto. Dali a pouco o outro vai também. Não consegue ficarem separados. Isso é interessante. Então nós sabemos que a aliança, queridos, é uma união profunda. É um laço de sangue entre irmãos, entre amigos, entre pessoas que estão dispostas a morrer uma pela outra. Agora Jesus também ele fez essa aliança conosco. Olha só, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, Evangelho de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Qual o valor dessa aliança para você? Qual é o valor da aliança que Cristo fez conosco na cruz do Calvário? Qual é o valor? Você já parou para avaliar isso, analisar o preço que Ele pagou por mim e por você? A Bíblia fala que Jesus ele sobe ao monte, né? E o monte, é interessante, aquele monte, o significado dele era prensa de azeite, Getsêmani, prensa de azeite, é um lugar que ele foi prensado. A Bíblia fala que Jesus, na sua humanidade, ele chega para Deus e fala: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. E diz que ele suou gota de sangue. Você está entendendo a aflição de Jesus? Deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração nessa manhã. Você está entendendo a aflição, a dor, o sentimento dele? Porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele precisou ser homem para sentir o que nós sentimos, para pensar o que nós pensamos, para ter os desejos que nós temos.
Porque naquele momento ele estava abrindo mão da sua família, estava abrindo mão da mãe, dos seus amigos, dos seus discípulos, dessa vida que nós passamos aqui, mas ele escolheu pagar esse preço por nós. Mas naquele momento, queridos, foi um momento de muita dor. Mas a Bíblia fala que Jesus ali, ele deu sua vida por mim e por você. Você já parou para pensar sobre isso? O preço, o quanto você vale para Deus? O preço, o seu preço é o preço da vida do seu filho. Quantos aqui deixariam ou permitiriam matar o seu filho por amor a uma outra pessoa? Acho que ninguém faria isso. Mas Deus fez. Então isso mostra o valor, o seu valor. E às vezes nós não nos valorizamos. Às vezes nós levamos a vida de qualquer maneira. Às vezes nós empurramos a vida. Esquecemos o valor que nós temos para Deus. Você é muito importante. Você é especial. Você é a menina dos olhos de Deus. E por isso que nós não podemos levar uma vida de qualquer maneira. Tem pessoas que falam assim: pastor, mas ninguém tem nada com a minha vida. Tem sim. Que no momento que você faz parte da família de Deus, você deve conta a Deus e a sua família. E você tem uma família que te ama. Uma família que quer cuidar de você, que quer ver você prosperar, quer ver você ser abençoado, quer ver você alcançar os seus objetivos na sua vida, a chegar aonde outros não chegaram. Nós somos uma família que nós nos alegramos com a sua vitória. Queridos, quando eu vejo, alguém da igreja superando, alguém da igreja alcançando alguma coisa, eu vibro. Eu não tenho inveja, não, eu vibro. Eu falei, pô, que legal. Conseguiu, casou, prosperou. Gente, isso é bom demais. Porque eu vejo a minha família crescendo. Eu vejo a minha família alcançando os objetivos. Você já parou para pensar sobre isso? O valor dessa mesa, o valor desse sangue, o valor do corpo de Cristo. E talvez muitos banalizam. E por isso às vezes nem se preocupam em estar no culto de ceia. Não valorizam. Não valorizam a família, não valorizam... Gente, não vir no culto de ceia, não valorizar a família, falar assim: pai, eu não quero estar reunido contigo, eu não quero estar na mesa com o Senhor. Eu não quero estar na mesa, simplesmente isso, eu não estou afim. Tu imagina isso? Tu teria coragem de falar isso com o teu pai físico? De teu pai, fazer lá uma mesa bonita e falar assim: hoje eu vou reunir com meus filhos. E ligar para os filhos e o filho: pai, não estou afim hoje de sentar na mesa com o Senhor, não. Eu não estou afim de almoçar contigo. Eu não quero estar com meus irmãos. Eu não quero estar, não estou afim. Queridos, quando nós não deixamos de estar na mesa, deixamos de estar no culto de ceia, nós estamos falando isso para Deus. Nós estamos desvalorizando o que Ele fez na cruz. Nós estamos banalizando. Se eu não tomar hoje, semana que vem eu tomo. Se eu não tomar hoje, mês que vem, será? Será que nós estamos aí mês que vem? Uma coisa que eu tenho aprendido também, sabe o quê? Orar a oração do Pai Nosso. Mas não é repetir a oração do Pai Nosso, não, mas é refletir sobre a oração do Pai Nosso. E sabe o que o Pai Nosso me ensina? Ore pelo dia de hoje. Amanhã, ore pelo dia de amanhã. Porque você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Então ore pelo mal de hoje, pela proteção de hoje, pelo livramento de hoje, pelo alimento de hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. E às vezes nós ficamos nessa expectativa: não, mês que vem eu vou na ceia.
Eu espero te ver aqui. Eu quero te ver aqui. Mas pode acontecer algo de você não estar aqui. E a palavra de Deus fala que aquele que não ceia não tem comunhão com Ele. Olha, gente, a gente tem que ler a palavra. Lê a Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Vai estudar a palavra de Deus. Pega lá, bota no Google lá, ó. Me dê textos bíblicos falando da importância da ceia. Vai lá, tem o Google aí para te ajudar. E às vezes a gente banaliza. Ah, não posso porque hoje está frio, não posso porque... Gente, eu fico assim, assustado com o que eu estou vendo nesses dias, das pessoas. E o que alivia meu coração é que o problema não é a nossa igreja, são as igrejas que estão passando por isso. As pessoas estão banalizando. As igrejas hoje na Inglaterra, hoje viraram, sabe o que? Bar. Meu Deus, muitas igrejas viraram bar, gente. Imagina isso. Que loucura. Que loucura. Gente, aonde nós vamos parar? A gente precisa refletir. Valorizar esse tempo. Valorizar a ceia. Valorizar a comunhão. Entender que nós somos família, queridos. Somos família dentro da igreja, somos família fora da igreja. Nós não deixamos de ser família, porque nós terminamos o culto, não continuamos sendo família. E é por isso que às vezes quando a gente vê alguém errando, isso nos faz mal, isso nos machuca, porque é alguém da minha família. Você gostaria de ver o teu filho viciado? Não, claro que não. Então quando você vê alguém fazendo algo de errado, isso machuca. Mas, gente, é da minha família. A gente fica com ciúme, porque é da minha família. A gente quer proteger porque é da minha família. A gente cobra as reuniões porque a gente quer estar junto, é da minha família. A gente precisa ter esse sentimento de pertencimento, queridos. Você pertence à família de Deus. Você não é qualquer um. Você não é mais um. Você não é simplesmente um morador da cidade de Petrópolis. Não, você tem uma família. Você tem uma família metodista, livre, internacional, mas tem uma família também universal, que nós encontramos aí no dia a dia. Agora, quando nós falamos de aliança, e para responder, né, qual o valor da aliança, nós precisamos olhar para o casamento, para o relacionamento. E num relacionamento, queridos, num casamento, a aliança, a primeira coisa que ela traz é unidade. Queridos, o casamento, né, que não tem unidade, cada um puxa para um lado, você não chega a lugar nenhum. Tu imagina se a nossa igreja aqui tivesse 10 visões ao mesmo tempo, cada líder querendo uma visão. Aqui nós somos 5 pastores, não é isso? 5 pastores, né? Tu imagina se cada pastor aqui tivesse uma visão de trabalho. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente não chega a lugar nenhum. Então, a aliança, ela traz unidade. Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Queridos, a primeira coisa que precisamos entender é que a aliança de Cristo, nós estamos caminhando na mesma direção. A igreja, nós temos uma missão, a igreja, nós temos uma visão. O nosso desejo, claro, hoje, amém, queridos? Amém? Se distraíram aí, hein? Olhem para cá, me dê atenção, senão eu fico triste. A primeira coisa, queridos, a gente precisa entender que nós temos uma visão, uma missão. E uma missão coerente. Sabe uma coisa que me assustou muito depois da pandemia? Antes da pandemia nós tínhamos uma igreja grande aqui. Muitos membros. E aí nós paramos com as células. Gente, a igreja parou.
E tu sabe o que eu observei? Que a igreja estava aqui por causa do movimento, por causa das luzes, por causa dos eventos, por causa das disputas, né? Que tinha lá vermelho contra o azul, azul contra o vermelho, né? Que era aquela disputa, que era até legal, não estou falando que era ruim, não. Mas quando isso parou, a igreja parou. Eu falei, Jesus, e isso me deu um choque, vou ser sincero diante de Deus. Porque eu pensei que as pessoas estavam aqui pela palavra de Deus, por causa de Cristo. Mas não estavam por causa de Cristo. Estavam por causa dos eventos. Isso me assustou. E aí eu fiquei pensando, né? As igrejas grandes, se parar com os eventos, será que os membros ficam? Será que se parar com os jogos de luz, trazendo sempre pessoas de fora para pregar, será que as igrejas continuam? Eu faço umas reflexões assim. Eu com Deus no meu secreto, eu estou sempre ali falando com Deus. Eu estou sempre ali conversando com o Senhor. Então, gente, a unidade ela precisa existir. Então nossa igreja tem uma visão. Qual é a nossa visão da nossa igreja? Alcançar o maior número de pessoas possível através das células e discipulados de 1 a 1, né? Mas hoje eu tenho trabalhado já com um certo cuidado, porque tu vê que nós não estamos mais com aqueles movimentos que nós tínhamos, porque o movimento parou, a igreja parou. E aí eu vi que as pessoas só estavam por causa do movimento, por causa da música, por causa do show, por causa do brilho, por causa das luzes. Mas onde Cristo está aí? Onde Ele está? Cadê o amor a Cristo? E aí eu te pergunto, queridos, por que você vem na igreja? Ontem eu estava conversando com a pastora, nós estávamos até falando sobre isso, sobre ser trabalhadores, ter um serviço. Eu vi um pastor falando o seguinte, o pastor ele falou que um jovem da igreja dele olhou para ele e falou assim, pastor, ora para que Deus me dê um serviço. Aí ele falou, rapaz, não vou orar não, isso é coisa do diabo. Serviço é coisa do diabo. Porque na verdade, serviço é aquilo que você quer como recompensa, você está querendo retorno, mas o que Deus quer te dar é trabalho, porque trabalho não falta. Porque o trabalho não exige retorno. Trabalho você faz de graça. Trabalho você faz com aquilo que você tem para abençoar a vida de alguém. E aí eu fiquei pensando sobre isso, queridos. Hoje, nós vemos a igreja como quê? Como algo que ela pode nos favorecer, nos abençoar, ou você está aqui porque você tem um chamado que Deus te chamou para você ser um abençoador? Quando você pensa, né, como na cura daquele paralítico ou algum outro milagre na Bíblia, quem você é? Você é Jesus ou você é o paralítico? Com quem que você se identifica? Fala a verdade. Porque a Bíblia fala que nós somos pequenos cristos. Então nós precisaríamos ser abençoadores e não ficar correndo atrás de bênção. E se nós estamos correndo atrás de bênção, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a Bíblia fala que se nós ficarmos na posição, a bênção vai correr atrás de nós. Olha que a bênção aqui, ó. Gente, e tem hora na minha vida que eu tenho até que limitar as minhas bênçãos. Porque eu sou muito abençoado, graças a Deus por isso. Eu tenho que até limitar, porque senão eu posso criar escândalos. Eu vou contar uma última para você. Passando na feira, eu e a pastora. Aí você fala, pastor, isso acontece contigo? Não, queridos. Isso precisa acontecer com você. Porque quando eu conto aqui e não está acontecendo contigo, tem uma coisa errada. Porque eu sou queridinho de Jesus, mas você também é queridinho de Jesus. Você é queridinho de Jesus, queridos. Você precisa ser abençoado. Você precisa viver a minha história também. Porque eu creio nessa cascata de bênção.
A bênção, ela vem sobre a minha vida, ela tem que fluir sobre a sua vida também. Porque se não flui, tem uma coisa errada. Então, quando eu conto o testemunho, não é dizer, o pastor. Não é para me engrandecer, não. É para que você possa deixar o Espírito Santo de Deus falar o teu coração. E você fazer uma autoanálise, uma autoavaliação da sua vida e de você mesmo. Para que você possa falar, poxa, peraí, se o meu pastor está vivendo, eu não estou vivendo, tem uma coisa errada. Eu quero viver o que o meu pastor vive. E você fazer essa avaliação. Eu não sou melhor do que você. Mas nós estávamos, eu e a pastora, na feira. No centro da cidade, um sábado. Sábado não. Sábado? Não, sábado, né? Sábado de manhã. Aí deparamos com uma pessoa que nós não vimos muito tempo ele. Ele, ô Adilson, tudo bom? Conversando com essa dele, começa de lá. Deixa eu falar uma coisa contigo. Chega até me arrepiar quando eu falo isso. Estou arrepiado aqui. Meu querido, eu tenho uma casa para você. É tua, minha casa é tua. Vai lá ver a minha casa. É tua casa. Tua casa. Aí eu falei, querido, como é assim? Não. É para você, a casa é tua. Eu quero a casa para você. Nós fomos ver a casa. A questão toda, nós não ficamos com a casa. Porque para nós isso é muito complicado, porque é distante. Tinham outras situações assim que talvez iria nos atrapalhar na nossa caminhada e a gente ia ter que dar atenção lá na casa por alguns motivos. Mas nós fomos ver a casa, querido. A casa deve ter uns 5 quartos, mais ou menos, né? 5 quartos. A casa, ela tem lago de peixe. A casa tem uma piscina natural. Grande. Tem espaço para fazer um campo. E por 2 vezes ele veio, insistiu. A casa é tua, rapaz, é para você. Eu falei, cara, não posso ficar com essa casa. Porque de qualquer forma eu vou ter que pagar ela. Longo prazo, curto prazo, médio prazo. E para que eu possa fazer isso, eu vou ter que gerar recursos. Eu não tenho os recursos agora. E assim, eu sou muito pé no chão com isso, né? Assim. De repente, do nada. Queridos, e é isso que eu falo. A Bíblia fala que sinais seguirão os que crerem. Queridos, quando nós temos a certeza que estamos fazendo a vontade do Senhor, quando nós temos a certeza que Deus, queridos, Ele está com seus olhos sobre as nossas vidas, as coisas fluem. Então, a palavra de Deus fala que a aliança, ela traz unidade, andar juntos. Então, nós não podemos estar cambaleando contra outro, em cima de outros pensamentos, não. E às vezes, é o que acontece com a igreja. A gente prega, ensina, orienta, fala, gente, o caminho é aqui, tu vai para ali. Meu Deus do céu. Aí tu vai lá, pega pelo braço e volta. O caminho é esse aqui. Aí daqui a pouco a pessoa está que nem carro desalinhado, né? Saindo para o lado. Meu Deus. Gente. A Bíblia fala que a gente vai andar em unidade, gente. E se as promessas estão sobre a minha vida, vai vir sobre a sua vida. E aí você vai precisar o quê? Aprender o quê? Obedecer. Aliança, queridos, nos leva a ter um relacionamento íntimo. Queridos, Deus, Ele quer intimidade. Ele quer o secreto com você. Podemos ir para o monte, reunir todo mundo no monte? Podemos, mas Ele quer o secreto contigo. Ele quer que você, não é só você trazer Ele para dentro do seu quarto, mas Ele quer que você entre no quarto dEle. Entrar no quarto não é só... Né? Às vezes a gente fala, a Bíblia fala assim, entra no seu quarto em secreto, não é isso? Onde seu pai está. Né? Gente, o pai está no quarto dele. A Bíblia não está falando que é no teu quarto. Fala onde o pai está. E se o pai está, ele está no quarto de quem? Dele. Então você precisa entrar no quarto dele. Gerar intimidade com ele. Saber quais os propósitos dele. Você sabe qual a diferença entre crer e ter fé? A Bíblia não, né? Algumas pessoas falam assim,
que crê até o diabo é crente. Ele crê, é verdade. Todos nós nascemos com uma crença. Todos nós acreditamos em alguma coisa. Todos nós fomos formados em cima de uma crença. Mas nem sempre aquilo que você crê está certo. Nem sempre. Agora a fé, sabe o que é fé? É você abrir mão dos seus propósitos para viver os propósitos de Deus. É você abrir mão da sua vida para viver a vida de Deus. E por isso que lá em Hebreus fala sobre os heróis da fé. Porque ali foram pessoas que abriram mão, queridos, da sua vida para viver os propósitos de Deus. Esses dias a Milena falava, da preocupação dela, com os filhos, na célula. E aí me fez lembrar, de Davi. A Bíblia fala que Davi, ele chegou, perguntou assim: gente, existe alguém da família de Jonathan, da família de Saul, para que eu possa abençoar Davi, agora rei? E aí falaram assim: olha só, Jonathan tinha um filho, mas ele é aleijado, ele mendiga o pão lá, vive numa cidade de escassez, árida. O nome dele é Mefibosete. Aí Davi fala assim: traz os filhos dele para sentar na mesa do rei. Gente, Jonathan, deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Jonathan não entendeu o que ele fez, ou não compreendeu o que ele fez, ou o que iria acontecer com a família dele. Jonathan, ele foi a favor de Davi quando o pai perseguia Davi. Jonathan, queridos, protegeu Davi, sabe por quê? Porque entendeu que Davi era ungido de Deus. Ele sabia a autoridade de Davi, mesmo que Davi ainda não era rei. E Jonathan, sabe o que ele fez? Protegeu Davi. Protegeu aquela pessoa que ele entendia que era autoridade, que Deus já tinha ungido, Deus já tinha derramado óleo sobre ele. Compreende isso? Está entendendo? E aí sabe o que acontece? Ele não saberia que ele ia ter filho ainda, ele não sabia que o filho dele seria aleijado, que precisaria, não sabia. Mas Deus abençoou o filho de Jonathan, por quê? Porque Jonathan cuidou daquele que era ungido, protegeu, livrou de morte. Aí sabe o que aconteceu? Aí Deus me trouxe. Aí eu vou puxar para mim de novo. Aí a pastora fala: pastor, para de falar, dar testemunho seu. Mas eu não posso parar, gente. Aquilo que eu falei, eu creio que Deus vai fazer na minha vida, vai fazer na sua vida. E aí, sabe o que me remeteu? O sal para a terra. Os anos que nós abrimos mão, os anos que nós, passamos luta, adversidade. Deus nunca deixou faltar nada, mas passamos muita luta, entrega. Viver o propósito de Deus. Nós vivemos o propósito de Deus. Nós abrimos mão dos nossos propósitos para viver o propósito de Deus. Sabe o que acontece? Meus filhos lá, todos os dois na faculdade. Todos os dois sendo cuidados pelo Senhor. Samuel já trabalhando no primeiro período, já está trabalhando. Sara já está no final do ano se formando. Eu falei: Senhor, obrigado. Você está vendo? Isso é fé. Fé, queridos, é abrir mão do seu propósito, do seu querer, para você viver o propósito de Deus. E se você ir lá nos heróis da fé, você vai ver que todos eles abriram mão do seu propósito para viver o propósito do Senhor. Eles abriram mão da sua vida. Eles abriram mão dos seus sonhos. Mas isso não quer dizer que os sonhos não foram realizados, não. É porque eles colocaram Deus em primeiro lugar. Isso é fé. Isso é fé. E muitas vezes nós só cremos, mas não temos fé. Fé é o suficiente para obedecer, fé é o suficiente para andar nos propósitos de Deus, na vontade de Deus. Não temos fé para isso. Essa é a diferença entre crer e ter fé. Então, queridos, Deus ele quer ter contigo intimidade. Deus quer ter... E olha só, isso é profundo demais. Por quê? Porque toda aliança
Todo casamento gera o quê? Filhos. Não é assim? Então a aliança, ela leva o quê? A multiplicação. A aliança, ela leva a multiplicação. A aliança, olha só o que Mateus 28:19 diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aonde há multiplicação, Deus está presente. Se há prosperidade, se há fartura, Deus está presente, querido. Você vê que aonde há miséria, quem se alimenta de miséria? O diabo. Tu vê que locais onde a miséria, a doença, a sujeira, a roubo, a droga, não é assim? Porque o diabo, ele se alimenta o quê? De miséria. Mas Deus, ele quer nos dar prosperidade. Mas para que isso aconteça, você tem que ser um multiplicador, porque foi o único pedido que Deus fez a Adão. Antes de criar Adão, Deus criou tudo. Tudo que você possa imaginar, o que ele poderia precisar. Aí agora ele cria Adão. E aí o que ele fala para Adão? Multiplique. Você está entendendo isso, queridos? E aí você está entendendo porque às vezes a sua vida ainda está travada, o negócio não acontece. Tu não está multiplicando. Tu está estéril. Você não está gerando filhos. E aí a tua vida fica estéril. Está estéril. Não está multiplicando. Não está abençoando. Não está falando para o irmão ali, queridos, vão na igreja, vão no culto comigo. Vem para onde eu estou, é bênção. Tem palavra de vitória, tem palavra de vida, tem palavra de eternidade. Você não está multiplicando, queridos. E se você não multiplica, não tem sentido. Fica uma vida estéril. E por isso que às vezes as coisas não estão fluindo. Você parou de multiplicar. E quantas pessoas que nós vemos, queridos, que antes multiplicavam e não multiplicam mais. Antes evangelizavam e hoje já não evangelizam mais. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas estão estéreis. E a vida fica estagnada. A vida fica sem sentido. As coisas não acontecem mais. Você não vê mais milagres acontecendo mais na tua vida. Porque a vida ficou estéril. Você está vendo como é que a aliança, queridos, ela nos traz uma responsabilidade? E ela nos traz prosperidade? A aliança, queridos, ela nos traz vida. Então, tudo aquilo que acontece num relacionamento entre um homem e uma mulher precisa acontecer com a igreja. Por quê? Porque nós somos a noiva e Cristo é o marido. E aí, para imaginar. Se na tua vida hoje não tem unidade com Cristo, você não anda junto com Ele. Você não está com Ele. Ele anda por uma direção, você está em outra. Se na tua vida hoje não tem intimidade, você não conversa, como é que você vai morar no céu com uma pessoa estranha? Como é que vai ser? Como é que você vai morar numa eternidade com uma pessoa que você não conhece aqui na terra? Não é estranho isso? Eu acho estranho, gente. Como é que você se propõe morar na mesma casa, deitar na mesma cama com uma pessoa que você não conhece? Isso é prostituição. E Deus não é Deus de prostituição. Deus é Deus de casamento. Mas casamento precisa intimidade, precisa relacionamento, precisa se conhecer. Agora, o quanto você conhece a Cristo? Porque se você conhecesse, talvez você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Talvez você não estaria pensando o que você está pensando hoje. Talvez você não estaria no estado que você está hoje. Porque são 32 mil promessas para mim e para você. Quem está usando as tuas promessas? Quem está desfrutando das tuas promessas? Porque se você não está desfrutando, alguém está. Aí você fala, porque ele é queridinho, porque ele é melhorzinho, porque ele é bonitinho. Não, porque ele tem intimidade. Porque ele tem relacionamento. Porque ele, na verdade, ele multiplica. Ele não é estéril. Ele não é estéril. Aí você fala, por que os pastores, eles se destacam? Gente, pastor não é estéril, não. Eu não sou estéril, não, graças a Deus. Nem eu, nem minha família.
A gente profetiza todo o tempo, fala de Jesus todo o tempo. Gente, tem onde a gente fala, tanto é que as viagens que nós já fizemos, todo lugar que a gente vai, a gente deixa lá uma família, a gente deixa alguém lá. Sempre encontra alguém. Sempre. Dificilmente a gente não encontrar alguém. A gente não somos estéreos, queridos. A gente fala de Deus. Nós falamos de Jesus. Então o que eu espero nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus ele venha tirar essa esterilidade. Que nessa manhã, querido, Deus venha restaurar o seu casamento com Ele. Que nessa manhã, queridos, você possa entender da intimidade que você precisa ter com Ele. Não é só precisar dele a hora que você precisa, não. Porque quando você tem uma intimidade com Deus, com Cristo, queridos, Ele vai suprir antes de você precisar. Ele vai bater na porta da tua casa com a tua bênção. Ele vai bater na porta da tua casa com a tua bênção. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para você. Eu creio, como eu falei, dessa casa. Se Deus mudar a minha história em outras áreas que eu preciso, claro que eu vou aceitar, Eu preciso... Continuo insistindo, mas eu preciso que mude algumas coisas aí para que eu possa... Que aí eu já... Se Deus me der alguns sonhos, alguns projetos que eu tenho aqui em mente, quem sabe eu não faço dessa casa uma casa de recuperação. Que é para a honra dele. A glória é dele, querido. É ele, é para ele, tudo é para ele. Tudo é para exaltação do nome dele. Quem sabe? Pode ser, E aí a gente pode até desfrutar quando, a piscina, ir lá na piscina, que a gente quiser ir. Mas ela vai estar sendo usada para glória dele. Tudo é para ele. Entenda isso, queridos. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Use a sua vida, use as suas coisas para ele. É para ele. É para ele, é para ele, é para ele. É para glorificar ele. Seja um mordomo, queridos. Mordomo não tem nada. Você só trabalha para o dono. Seja um mordomo. Só cuida daquilo que Deus colocar na sua vida. Então pensa nisso. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu coração nessa manhã. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele falou contigo de alguma forma, de alguma maneira. E eu creio, queridos, na sua prosperidade. Eu creio mesmo, creio e oro para que Deus possa te prosperar. Todos os dias de manhã eu estou lá com meu joelho dobrado pela sua vida, pedindo a Deus, Senhor, prospera a nossa igreja, abençoa as famílias. Abra o entendimento, Senhor. Tira as fortalezas da mente, para que elas possam enxergar. Porque eu sei que às vezes eu falo de coisas que você não compreende. Jesus também era assim, Ele falava de coisas que as pessoas não conseguiam alcançar. E ele tinha que falar por parábolas. Isso são fortalezas da mente. Mas eu oro para que o Senhor Ele possa te libertar, para te prosperar, para você ser um rei. E Deus aqui vai levantar reis. Eu creio que Deus levanta 3 tipos de pessoas: profetas, sacerdotes e reis. Os reis são aqueles que Deus vai levantar como grandes empresários para investir no reino dele. Eu creio que Deus tem reis nessa igreja. Eu creio que Deus vai abençoar você com uma prosperidade que você vai falar assim: Senhor, que é isso? Então, deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu coração. Fica na posição. Essa manhã é uma manhã de posição, é uma manhã de relacionamento, de restauração da aliança que o Senhor tem com você.